Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate, o último programa deste ano. E como já é tradição na TV Cultura, no último programa a gente entrevista o prefeito de Montenegro. Então, estamos recebendo hoje o prefeito Carlos Eduardo Miller, o Cadu. E em janeiro e fevereiro nós teremos reprises de programas exibidos ao longo de 2018 e a partir de março de 2019 voltamos com novos programas, com programas inéditos. Muito boa noite, prefeito. Boa noite, Leandro. Boa noite, comunidade montenegrina. Prazer estar com vocês. 2018 foi um ano difícil para todos os brasileiros, para quase todos os prefeitos brasileiros, né? E no Rio Grande do Sul de forma ainda mais acentuada, porque é um dos estados com uma situação financeira mais difícil, o último exercício do governador, né? E que sai com dívidas do estado com municípios, e esses municípios acabam muitas vezes usando seus recursos para cumprir com responsabilidades que são originalmente do Estado. Apesar de tudo isso, qual é a avaliação que o senhor faz deste 2018, que é o primeiro ano que o Cadu começou como prefeito, né? Ao contrário daquele 2017, com a turbulência, Cadu assume no meio do ano, 2018, que o Cadu começou e termina como prefeito. Bom, Leandro, eu faço uma retrospectiva e deixo como resultado muito positivo. Primeiro pelo aprendizado, pelo desafio que foi governar Montenegro nesse 2018. Cenário político totalmente instável, cenário econômico totalmente instável também, com descrédito, com insegurança por parte dos empresários em novos investimentos, né? Logo em seguida tivemos o movimento dos caminhoneiros, que também deu impacto na economia, depois Copa do Mundo, depois eleição. Então foram fatores que contribuíram para que as coisas acontecessem de forma mais lenta, né? O governo federal agora apresentando um déficit de mais de 200 bilhões, né, nesse ano de 2018, então quer dizer, já começa um 2019 com uma perspectiva negativa. O governo do estado, mais ainda, já vinha parcelando salários, já vinha atrasando repasses. Nós aqui em Montenegro sentimos muito na pele a questão dos repasses para a saúde, o hospital sofrendo todo mês com alguma dificuldade. Nós, municípios também, estamos encerrando o ano com mais de 4 milhões e 700 mil reais em atrasos do estado para com a saúde e que nós não deixamos de atender. Pelo contrário, mesmo com os repasses do estado atrasados, a gente aumentou ainda alguns serviços na saúde, né? Então, reajustamos, reorganizamos o perfil de atendimento na saúde, tanto no transporte quanto nas consultas, enfim. Por que isso? Porque a gente priorizou algumas coisas, né? Passamos um ano com bastante dificuldade, reorganização financeira dentro do município, tivemos que ajustar muita coisa, a gente viveu um ano de muito não dá para fazer isso, não dá para nós fazer aquilo, não dá para a gente fazer essa tal situação. A gente pegou um parque de máquinas com bastante dificuldade de manutenção, reerguemos, né? Dentro da educação a gente readequou, reorganizou a questão do transporte escolar, dos espaços em escolas, dos espaços em creche, mesmo assim existe uma demanda reprimida. Mas pensando isso tudo, a gente faz um balanço muito positivo do que aconteceu. A gente conseguiu reorganizar administrativamente o município, conseguiu reorganizar as finanças do município e hoje, né, encerrando o ano, a gente tem todos os fornecedores que entregaram algum tipo de serviço, prestaram algum tipo de serviço ao município, estão rigorosamente em dia. Os salários dos servidores estão rigorosamente em dia. E a gente só está tentando fechar os números aí para apresentar um resultado positivo para a comunidade em janeiro dos números que a gente trabalhou. Talvez, não tenho ainda os números exatos apresentados pela Secretaria da Fazenda, mas talvez a gente tenha um pequeno déficit, né? Por quê? Porque de 2017 eu tinha restos a pagar em torno de 9 milhões. O Estado nos atrasamos repasse em torno de 4 milhões e 700 mil. Né? Tudo isso me faltou para fazer algumas melhorias. Né? A gente sofreu muito esse ano, um inverno muito rigoroso, no que me causou muitos transtornos nas estradas do interior, justamente para escoar a produção, que era o alto da produção de citros, e eu tinha estradas com problemas. Né? Automaticamente o asfalto na zona urbana também deteriorou, e eu tive muitos problemas de buracos, e a gente está conseguindo agora no final do ano atender alguma demanda reprimida, mas não também no 100%.
né? Mas a gente conseguiu fazer muitas coisas. Esse pequeno déficit seria de mais ou menos quanto? Eu não tenho esse número aberto, Leandro, assim, porque a Secretaria da Fazenda está trabalhando muito nos ajustes, né? A gente sentou com todos os secretários e definiu prioridades até o final do ano, e aquilo que não era prioridade a gente não ia fazer andar, porque a gente tem que readequar o orçamento até 31 de dezembro. Então, mas é um número fácil. Suportável. Fácil de não sei se a palavra é fácil, mas reversível em um curto espaço de tempo. Muito mais fácil daquilo que a gente virou 2017 para 2018. Perfeito. Muito mais fácil. Muito mais fácil, porque a gente tem perspectivas de melhoria para 2019, tanto que Montenegro sai da 23ª posição no ranking de CMS do estado e vem para a 19ª. Isso dá um incremento de mais ou menos 6 milhões na arrecadação do município. O que nos faz pensar em investimentos no ano que vem, né? Temos boas notícias. Esse ano a gente conseguiu colocar com recursos próprios a biblioteca em reforma, a gente conseguiu fazer muitas estruturas viárias, pintura, capina, varrição, melhorias no asfalto, não aquela melhoria que a gente queria fazer para entregar para a comunidade, mas a gente conseguiu fazer tudo isso com recursos próprios. Tem alguma marca que o Cadu termina o ano pensando, poxa, essa infelizmente não consegui fazer, ou ficou para o ano que vem, como o caso da biblioteca? Tem alguma coisa que o senhor gostaria de ter feito esse ano e que não conseguiu? Eu gostaria de ter dado a cara nova para Montenegro. A cara nova que a gente tem a necessidade de mostrar uma Montenegro melhor, de mostrar uma Montenegro com energia, de mostrar uma Montenegro com positividade. E isso eu gostaria de ter entregue. Mas para fazer isso, eu tenho que ter uma população acreditando, né? E com esses pequenos detalhes que estão faltando, como ruas melhores, sinalização viária melhor, que a gente não conseguiu fazer esse ano, né, a gente vê a população ainda muito insatisfeita, né? Então a gente tem muitos pontos a melhorar. E este ano, assim, era uma intenção de fazer mais, mas a gente não conseguiu, infelizmente. Eu imagino que o senhor tem uma grande expectativa com relação a 2019, porque é um período de novo governo federal, de novo governo estadual, começam novos governos, é o segundo ano, é o terceiro ano de governo, mas o segundo que o senhor inicia como prefeito. Ao que tudo indica, vai ser realmente o começo do fim de uma crise econômica das maiores da história recente do país, e já há algumas obras que tanto são cobradas, que já estão, por exemplo, no caso da biblioteca, as obras já recomeçaram, o ginásio Domingos dos Santos acabou sendo deserta a primeira licitação, mas há recursos para fazer a obra, e assim outras obras também. E é um ano importante, porque 2020 já tem eleição, e aí a gente sabe que a partir da metade do ano tem uma série de restrições, aí no primeiro semestre já começam as restrições. Por tudo isso, 2019 é um ano em que o prefeito Cadu e que os montenegrinos podem ter uma grande expectativa? Com certeza. 2019 é o ano que eu quero, e os secretários todos têm isso na sua cartilha. 2019 é o ano de nós fazermos as ações em Montenegro. Inclusive para ter essa virada que o senhor mesmo falava, de alguma crítica, de algum receio, para ter realmente uma percepção nova do governo. Exatamente, exatamente, porque não vai ser em 2020 que nós vamos dar resultado. 2020 é um ano atípico. Tem aquela coisa que as pessoas acham também que eleitoreira. Que tem muito prefeito que deixa para a última hora. Não, de jeito nenhum. Eu não quero isso. Os meus secretários têm a instrução de que nada fica para 2020. O que nós temos que fazer é tudo em 2019. A gente tem que entregar o máximo possível em 2019 para a comunidade. É isso que a comunidade tá precisando, tem expectativas, né? A gente, ontem mesmo, né, eu assinei um contrato com a Caixa Econômica Federal na segunda etapa da Transitos. Então, quer dizer, uma estrada que está sendo esperada por mais de 10 anos. A primeira etapa está saindo a licitação em breve agora, a gente começa em janeiro, se tudo der certo. Janeiro ou fevereiro já começa a primeira etapa da Transitos. Então é uma obra muito importante para a comunidade do interior. Aqui no centro da cidade a gente está com um processo de recapeamento asfáltico. Então muito provavelmente também dentro do primeiro trimestre de 2019 a gente vai ter um recapeamento asfáltico. São coisas que a gente quer trabalhar para que realmente a gente possa fazer uma Montenegro melhor. E não vou esperar 2020, eu não sei se serei candidato, né? A gente não trabalhou e não está preocupado com a eleição de 2020, a gente está preocupado em melhorar a cidade. Eu acho que a intenção que a gente está, se a gente está à frente de um governo, né, de uma administração como é a cidade de Montenegro, a gente tem que resgatar tudo aquilo que a gente perdeu um tempo atrás.
Então, 2019 com certeza vai ser melhor, a população tem essa expectativa e eu tenho que cumprir esse compromisso com a população. Não é uma promessa, é um comprometimento. Né? Eu ia perguntar isso lá no final, mas já que o senhor falou, realmente não pensa, porque é natural que o partido converse sobre isso, que aliados perguntem sobre isso, né? O senhor realmente não pensa nesse momento ainda, em 2020, se vai ser candidato, se não vai? Neste momento, não. Existem as perguntas, existem partidos que estão próximos, existe a pergunta do meu partido, existe a pergunta de amigos que circulam com a gente, enfim, mas neste momento eu não falo em candidatura, eu falo em administrar Montenegro. Essa é a minha preocupação, esse é o meu desafio. Em todos os lugares que eu passei eu dei resultado positivo, e não vai ser diferente da minha administração dentro da prefeitura. É mais difícil? Sim. É mais complicado? Sim. Né? Tem todo um trâmite, tem toda uma burocracia dentro do serviço público, os recursos têm que ser muito bem trabalhados, estudados para te não causar uma improbidade, né? Então tem vários pontos que às vezes atrasam a vontade que a gente tem, e se a gente fazer só a vontade em cima da política, atrapalha mais ainda. Eu tenho que fazer uma administração voltada numa gestão que me dê condições de ser candidato depois. Não adianta eu fazer tudo como eu tenho vontade, e como eu citei esses dias numa reunião, onde nós estávamos com mais de 10, 12 pessoas numa mesa, onde vontades foram colocadas, e eu disse muito claro naquela reunião, eu farei tudo aquilo que estiver dentro da legalidade. O que a legislação prevê que eu possa fazer, eu farei. Eu não vou trabalhar com vontades de A, B ou C, ou vontade política. A vontade de A, B ou C, ou a vontade política, pode me causar uma improbidade administrativa, me levando a uma cassação de mandato, ou um bloqueio de bens, alguma coisa assim, que depois de tudo acontecido, a mesma mesa que estava circulando comigo, o grupo, não vai estar comigo também para depois reorganizar a casa. Daqui os exemplos, nós temos bem perto. Né? A gente fica solitário depois de um erro cometido. E às vezes um erro cometido por uma imposição de vontades. E isso não vai acontecer. A gente vai trabalhar no que for certo, no que for legal, no que não for gastar dinheiro público em alguma coisa irregular. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar em prol da comunidade, em prol da cidade. A propósito disso, prefeito, a gente sabe que um prefeito pode ser responsabilizado, né, por diversas questões, mesmo após o mandato. Né? No caso de Montenegro, nós tivemos alguns exemplos recentes, né, e pegando como maior dos exemplos a Operação Ibiaçá, que o Ministério Público se referiu como uma organização criminosa que atuava em Montenegro. Tivemos o impeachment do prefeito, né, primeiro um afastamento judicial, depois o impeachment na Câmara de Vereadores, e o senhor, desde que assumiu, disse, é claro que isso faz com que a gente seja ainda mais rigorosos, né, na questão de qualquer prática que pode ter algum indício de corrupção. O senhor continua com isso muito atento, os secretários sabem disso, são lembrados o tempo todo de que o exemplo, inclusive, reforça isso, esse rigor com as práticas para que seja cumprida a lei? Em todas as reuniões do secretário é lembrado isso. O que chega na minha mesa e tem espaço positivo, passando pelos secretários, pela nossa propriedade geral, vai seguir. Aquilo que não estiver de acordo com a legislação, e a gente tem uma legislação muito aberta, a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, ela deixa bem claro o que pode e o que não pode, né? E aquilo que a gente tem dúvida, a gente busca informação junto aos órgãos competentes. Então, vai ser sempre dentro da transparência e da legalidade. Não tem outra maneira de se trabalhar, Leandro. Não existe outra possibilidade. Eu entrei pela porta da frente, eu quero sair pela porta da frente. A gente sabe que o prefeito Cadu, aliás, o Cadu, independente do prefeito, tem uma característica. É um cara muito tranquilo, conversa, é difícil ver o Cadu quando sai do sério, assim. E mesmo internamente as informações são de que isso poucas vezes acontece mesmo na prefeitura. Como é que o Cadu tem reagido à atuação da oposição, ao volume de críticas? Porque é absolutamente natural que à medida que vai passando aquela lua de mel de início de governo, as críticas elas vão crescendo, né? Como é que o Cadu lida com isso? Eu lido com muita tranquilidade, Leandro, porque são opiniões pessoais, são pessoas que têm as suas opiniões. A gente, como ente público, eu estou aprendendo isso todo dia, a gente é muito visado, está muito exposto, e sempre vai haver a crítica, né? Sempre vai ter grupos que vão criticar, grupos que vão
vão opinar diferente daquilo que a gente está conduzindo, né? E eu aceito e acato isso. O que eu não acato, o que eu não aceito é quando parte para as agressões pessoais. Enquanto que tiverem agredindo o gestor público, Cadu Miller, prefeito de Montenegro, enquanto que estiver agredindo o político, Cadu Miller, por uma ação, por um ato, e muitas vezes esses atos políticos ferem aqueles que perderam uma eleição, ou que estão fora do governo, ou que perderam alguma oportunidade de fazer parte de um governo e ganharam um salário sem fazer muita coisa, e eu restringi isso para algumas pessoas, óbvio que vão ser oposição, óbvio que vão criticar. Normal isso. E eu levo isso como normalidade. Porque eu já encontrei pessoas que me disseram assim, eu vou sempre, Cadu, ser crítico ao governo, mas eu gosto de ti. Então, quer dizer, se essa pessoa está conseguindo fazer essa separação, tá bom, eles estão analisando uma administração, né? Assim como o técnico de futebol. O Filipão, até pouco tempo atrás, era lembrado pelo 7-1, agora ele é ídolo que ganhou o Campeonato Brasileiro. E tem outra coisa muito interessante, que o senhor sabe que é muito comum, que se chama de isolamento do poder. Muitas pessoas próximas acabam apenas dando tapinha nas costas e fazendo elogios. E todos nós precisamos de crítica, inclusive, para evoluir, para saber qual é a percepção, o que não está acontecendo. Um exemplo muito claro, Leandro. Um exemplo muito claro aconteceu há poucos dias. Né? Um exemplo muito claro de que a minha administração é uma administração que ouve. Mesmo aqueles que fazem a crítica. O caso da Capitão Cruz. O caso da Capitão Cruz. Me trouxeram a sugestão de que daria para fazer a intervenção. Um dia antes de tudo ter acontecido, eu junto com o meu assessor de comunicação, eu comentei para ele. Olha, eu acho que ele não ficou bom, porque eu passei por aí de carro. Eu peguei meu carro e passei. Eu ia a tal lugar e passei por ali. Se eu acho que aquele não ficou bom, eu vou conversar com os dois que pensaram naquilo ali. E nesse meio tempo aconteceu as coisas. O que eu fiz? Eu ouvi a população. Mesmo os críticos me chamando de trapalhão, mesmo os críticos me chamando um governo atrapalhado, mesmo os críticos dizendo que eu era um mau gestor, não tem problema. Essa crítica pode acontecer. Pode acontecer porque muitas vezes quem faz a crítica é quem perdeu alguma coisa. Né? Então, assim, eu recuei e determinei que não fosse feita a intervenção. Por quê? Porque a comunidade gritou, a comunidade pediu. E a gente está fazendo, não dá para fazer tudo que a comunidade pede, mas era uma intervenção que poderia causar um problema e uma insatisfação muito grande da comunidade. O prefeito Cadu recuou. Esse é um exemplo interessante de como a crítica ela é inerente, ela vai acontecer, porque se o prefeito faz o que fez, é criticado por alguns por ser fraco, por não ter convicção, e se o prefeito insiste naquilo que havia sido determinado, mesmo depois de uma reação da opinião pública contrária, aí é porque o prefeito é turrão, ele não escuta, então tem isso também. Né? É difícil, ser um administrador público é muito difícil. Eu tenho quase 70 mil pessoas que esperam alguma coisa do prefeito Cadu. Né? Já são aproximadamente quase 70 mil pessoas em Montenegro que esperam alguma coisa do prefeito Cadu. E a gente não vai agradar a todos. Então a gente tem que fazer aquilo que pode trazer o melhor para Montenegro. A gente tem que levar Montenegro de novo ao caminho da credibilidade. Como é que se faz isso? Fazendo aquilo que realmente está dentro da legalidade, para que as pessoas possam ver que o que está sendo feito é de forma séria, transparente, e que vai dar um resultado para a comunidade. Eu preciso arrumar as ruas, eu preciso arrumar a questão de saneamento básico, eu preciso arrumar as estradas do interior, eu preciso dar uma melhoria na iluminação pública, eu preciso, junto com os órgãos de segurança, aumentar a segurança do município, porque a gente está vendo que no entorno a violência está muito grande. Tudo isso a gente tem que fazer. E vão ter pessoas que não vão concordar com isso. E eu falei sobre isso num evento que nós tivemos, onde nós montamos um grande grupo, que é o Gabinete de Gestão Integrada do município, que nós reativamos ele, né? E eu disse, é um grupo grande de trabalho, né? Porém, uma palavra já diz tudo, nós temos que ter integração, temos que estar integrados para fazer as coisas acontecer. E provavelmente neste grupo, que vão envolver mais de 20 pessoas, quando for colocar o assunto em pauta, vai ter gente que não vai concordar e vai ter gente que vai concordar. A única coisa que eu pedi, não pessoalizem. Não pessoalizem. A minoria que não foi atendida no seu pensamento, não pessoaliza, porque aquilo ali não é o eu que está sendo tratado, é o nós. E a mesma coisa na administração pública. Então, as críticas que vêm ao governo, e eu sempre digo para os meus secretários, cuidem o máximo daquilo que vocês estão fazendo. Cuidem o máximo daquilo que vocês estão
falando, levando a comunidade, não criem expectativas, leve o que é o certo e o que realmente vai acontecer. Por quê? Porque o secretário não aparece na crítica, é o prefeito. Dentro do processo de compra, de aquisição de material, o prefeito assina 2 vezes, o secretário assina uma. O prefeito aceita a compra e o prefeito assina o contrato da compra. Então, eu sou o ordenador. Então, quando forem fazer alguma coisa, se tiverem dúvida, consultem quem tem que consultar. A gente tem um corpo técnico muito qualificado na prefeitura, tem um grupo de trabalho muito bom, tem servidores muito bons que estão mostrando o resultado na parte externa. E eu faço uma brincadeira sendo na prefeitura, mas que eu levo ela a sério. Os resultados estão quem está no sol e no calor e na chuva. Os do ar-condicionado, às vezes, nos atrapalham. Nós temos que ser mais ágeis na parte interna, porque quem está aqui fora está entregando. Essa equipe de trabalho que está aí mostrando pintura, capina, varrição, tapa-buraco, estradas, enfim, essa parte toda que está sendo feita, é um governo que não tem empresa terceirizada. É um governo que não contratou a empresa para fazer serviços de limpeza, capina, varrição, tapa-buraco, estradas e coisa e tal. É um governo que está usando a mão de obra própria da prefeitura. São funcionários da prefeitura, são alguns CCs, que a gente diminuiu e muito o número de CCs na prefeitura, e são os albergados que estão trabalhando e entregando esse resultado para a comunidade. Talvez por isso eu não consiga ser tão rápido no retorno à comunidade das demandas que eles têm, porque a gente está usando a ferramenta interna. Né? Por que isso? Porque eu não tenho recurso disponível e não vou fazer dívida para a comunidade pagar, sendo que eu não tenho como atender. Então, todo esse trabalho, a gente recebe crítica porque a gente não consegue dar a velocidade que a população tem. O prefeito do Hospital Montenegro vive uma crise financeira agravada pelos débitos do governo do Estado. Assim como o governo do Estado deve para as prefeituras, para os municípios, deve também para o Hospital Montenegro. A prefeitura cumpre com o seu contrato com o hospital. Mas a questão é que ninguém mais que o prefeito tem força política junto ao governo do Estado. Nós temos aí um novo governo que inicia. Sei que o senhor, inclusive, foi convidado para fazer parte de algumas reuniões de transição pelo novo governador, o governador eleito, que assume em 1º de janeiro, Eduardo Leite. O senhor pretende fazer isso, conversar sobre esse e outros temas, mas pegando o Hospital Montenegro como talvez um eixo prioritário para esse começo de governo e ser realmente um representante de Montenegro, como se espera, para fazer esse contato com o governo do Estado? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. É uma prioridade. Eu estou acompanhando semanalmente as atividades do hospital em prol de busca, de diálogo, de quem sabe uma sensibilidade por parte desse governo que está saindo de oxigenar os hospitais, pelo menos, né? Não vai sanar a dívida, mas vai oxigenar, e tão logo o novo governo assuma, eu tenho certeza que nós teremos portas abertas para conversar, para expor a necessidade do município e a importância que o município tem para uma região. Nós estamos falando de 19 municípios, mais de 200 mil habitantes, e que representem muito para o governo do Estado. Então, o governo do Estado vai ter que lembrar que aqui em Montenegro tem um hospital que atende uma região inteira. E eu quero sempre bater na mesma tecla que eu bato já com alguma frequência. Dentro dos 497 municípios do Estado do Rio Grande do Sul, Montenegro é o 19º em arrecadação. Isso tem que ter um valor. Tem que ter um valor. Se não for político, é econômico. Né? O governo do Estado tem que olhar para Montenegro como um município de oportunidade a eles. E isso eu vou estar sempre levando nas reuniões, mostrando da importância e do tamanho que Montenegro tem junto à sua região e o que representa isso para o governo do Estado. Né? O quanto representa a região do Vale do Caí em termos de retorno financeiro para o Estado, quando eles não olham com a devida atenção. Então nós vamos trabalhar assim, vamos estar muito perto das portas do governador. A gente foi convidado, está participando, tem uma relação de comunicação muito fácil lá, e a gente vai querer que eles olhem com bastante carinho para Montenegro, porque é importante. Saúde hoje é um caos. Hoje é um caos. Vamos dar o exemplo do que aconteceu em Canoas, com a intervenção agora dos grupos da GAECO, Ministério Público, enfim. A saúde de Canoas, que era referência para algumas especialidades para a nossa região, provavelmente não vai atender nos próximos 30 dias, 40 dias. Nós ficamos refém de novo. E aí não temos onde encaminhar. Por quê? Porque teve lá mais um motivo agora de investigação por suspeitas de corrupção na área da saúde. Então, isso não pode mais acontecer. Prefeito, rapidinho, no final do programa, eu quero que o senhor olhe para aquela câmera ali e dê uma mensagem de Feliz Natal e de Feliz Ano Novo para os montenegrinos. A todos os montenegrinos, Leandro, que acreditem mais em Montenegro. O otimismo parte de cada um de nós. Montenegro é uma cidade que tem muito. E nós somos
a mola propulsora desse município. Então, que tenhamos todos um Feliz Natal, um Natal com as suas famílias, com seus amigos, com aqueles que estão mais próximos de vocês, e que 2019 seja um ano de muitas realizações, de muitos desejos realizados, e que Montenegro, sim, volte a sorrir, sendo a Montenegro que todo mundo quer. Perfeito, obrigado, um Feliz Natal para o senhor e toda a sua família, e um grande 2019 para o senhor e para todos os montenegrinos. Muito obrigado, Leandro, um agradecimento especial a toda a equipe da TV Cultura também pela oportunidade que dá para a administração pública, e eu acho que é esse o grande papel, as parcerias para fazer as construções que Montenegro precisa. E é isso, esse é o recado que a gente tem que dar. Se cada um pegar um tijolinho, com certeza a gente constrói um Montenegro melhor. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui, desejamos a todos um Feliz Natal e um ótimo 2019, que sigamos juntos aqui neste programa, sempre às terças-feiras, 8 da noite. Tenham todos uma ótima noite e até 2019.